profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Eu quero ler com os irmãos, nesse primeiro momento, os versículos de 11 a 14, e depois nós vamos folhear um bocado da nossa Bíblia, e eu peço que você vá me acompanhando nessa caminhada que faremos hoje pela palavra do Senhor. Jeremias 29, de 11 a 14, nós lemos assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa hora, no nome santo de Jesus, Pai, fala ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, esteja iluminando a nossa mente, Pai, para a compreensão da Tua palavra. E, ó Deus, nos dando realmente a graça de tomarmos decisão de andar mais e mais na Tua presença. E, ó Deus, glorificarmos o Teu nome acima de todas as coisas. Ó Deus, ajuda-nos, porque precisamos, e sem o Senhor, ó Deus, não tem sentido nenhum estarmos aqui. Mas se o Senhor for sobre nós, Deus, todas as coisas vão ser realmente compreendidas e nós vamos caminhar melhor diante de Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o que é de fato buscar a Deus de todo o coração? A resposta, embora pareça um tanto quanto óbvia, porque se você ler esse versículo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, certamente nós vamos por um caminho um pouco emocional. É quando o meu coração está na presença de Deus, é quando o Senhor pulsa dentro do meu coração. São boas respostas, é verdade. Porém, eu quero trazer para nós, irmãos, que existe nesses nossos dias alguns conflitos e que tornam essa pergunta ou essa resposta, que é o que nós buscamos hoje, um tanto quanto mais distante de uma resposta muito simples, de um pensamento muito simples. Um conflito é entre o parecer, quando nós olhamos alguém cheio de gestos, cheio de manifestações que nós assimilamos como visíveis. Opa, deve estar acontecendo alguma coisa ali. Isso pode ser simulado também. Então há um conflito entre o parecer e o ser de verdade, quando de fato as coisas, os fatos e as realizações demonstram, de fato o coração do Senhor estava ali. Há um conflito também, irmãos, dentre os cristãos. Alguns entendem que buscar a Deus de todo o coração é realizar obras e mais obras, obras e mais obras que, de uma certa forma, possam nos fazer aproximar do Senhor ou garantir o perdão de Deus sobre alguma situação que nós passamos que não tem agradado a Deus. Alguns entendem que buscar ao Senhor de todo o coração seja forçar situações, até mesmo com penitências sobre si. Me lembro de um pastor que disse que, porque queria o favor de Deus, olhou para o monte mais alto de Belo Horizonte e resolveu: vou subir a pé aquilo ali, porque eu quero conquistar o coração do Senhor. E subiu. Conflito entre cristãos, meu irmão, pode ser também o que seja verdadeiramente buscar e encontrar o coração do Senhor. Conflito entre os cristãos também pode ser quando nós vemos, irmãos, que alguns dizem: não, o Senhor tem me salvado e por isso eu posso descansar, e esse descansar vai sendo travestido de desleixo,
abandono, de dizer uma vez salvo, salvo para sempre, como um bom ou mau calvinista, né? E diz, eu não preciso cuidar das coisas do Senhor, Ele cuida para mim, aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Alguns dizem, irmãos, que se o Senhor nos encontrou, a gente pode fazer a sua obra de acordo com as nossas necessidades e não com aquilo que Deus coloca na sua palavra. Para trazer uma resposta, irmãos, ou algumas respostas para o nosso coração, eu quero trazer para você um pouco sobre a vida do rei Davi. Um homem que, quando o apóstolo Paulo, falando sobre a história do povo de Israel, lá em Atos capítulo 13, no versículo 22, quando ele está dissertando sobre a história daquele povo, sobre como a fé chegou até os dias dele, Paulo, ele diz que o Senhor disse a respeito de Davi, que achou Davi, homem segundo o seu coração, homem que de fato agradara o coração do Senhor. E Paulo, quando está dizendo isso, ele está repetindo um versículo lá de 1 Samuel, e é aqui que eu quero começar a caminhar com você pela palavra de Deus. Vamos ver como Davi pode nos ajudar a responder essa pergunta. O que é, de fato, buscar a Deus de todo o coração? Vamos comigo? 1 Samuel 13 é o primeiro texto que eu quero te convidar a ler comigo. 1 Samuel 13, o que está acontecendo ali é que o rei Saul está sendo reprovado por Deus. Saul, embora conhecesse que deveria respeitar algumas ordens do profeta de Deus, Samuel, Saul resolve ele mesmo, já que era rei, já que tinha toda a tranquilidade, efetuar sacrifícios a Deus. E 1 Samuel 13 traz essa narrativa e também traz as palavras de repreensão do profeta Samuel sobre o rei Saul. E no versículo de número 14 desse texto, meu irmão, ele diz assim, Samuel falando a Saul, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Por quê? Não guardaste o que o Senhor te ordenou. O Senhor buscou para si um homem que o agrade, um homem que seja segundo o seu coração. Avance algumas páginas. 1 Samuel 16, versículo 7. Estamos falando sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aqui nós vamos ver, irmãos, que Deus, a despeito de nós queremos realizar coisas visíveis, Deus vê o nosso coração de fato. Deus olha o nosso interior. 1 Samuel 16. Samuel está na casa do pai de Davi. E ali, filho após filho, vai chegando. E Samuel, olhando, vê um filho bonitão, com porte, vê um filho que parece ser um líder nato. E aí, no versículo 7, o Senhor manifesta a sua vontade para ele. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Irmãos, por que esse texto vai me levar até Davi? Porque se você ler o versículo 12, depois que Davi chega, Samuel coloca os olhos nele. Samuel não fala nada, mas Deus fala com Samuel. É ele. Samuel não vê mais nada de distinto em Davi, apenas a sua descrição física. Mas o Senhor fala a Samuel, é esse, unge-o. O que Davi estava fazendo nesse contexto, meu irmão? Davi estava demonstrando que um homem que busca a Deus de todo o seu coração, ele nas suas tarefas mais comuns, ele faz o seu melhor e ele procura honrar aqueles que são dignos de honra. Enquanto os outros filhos estavam sendo analisados por Samuel, Davi estava no campo cuidando do serviço para o seu pai.
Enquanto os filhos estavam ali, um após o outro sendo observados, Davi estava lá no pastoreio. Quando chega o último filho antes de Davi, Samuel fala: acabou, não tem mais ninguém. Tem mais um, mas esse está lá trabalhando. Vai buscar. Irmãos, o Senhor não chama aqueles que são desocupados. O Senhor olha o nosso coração quando nós estamos na nossa rotina, às vezes assoberbados, às vezes dizendo não há tempo, mas se o Senhor nos chama, vai haver tempo, vai haver transformação. Ainda nesse capítulo, meu irmão, nós podemos ver nos versículos 17 e 18, agora uma outra situação, quando o Saul estava passando por suas dores, seus tormentos, suas lutas. Procure um homem que toque bem a harpa. Procure alguém que desenvolva bem a sua aptidão. Os versículos 17 e 18 vão dizer sobre Davi. 18, respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi honrava, irmãos, seus pais. Davi honrava até mesmo as ovelhinhas que ele cuidava. Davi honrara um rei, mesmo esse rei já tendo sido deixado pelo Senhor. O Senhor é com ele. O que é buscar a Deus de todo o coração, meu irmão? Nas tarefas comuns do dia a dia, fazer o seu melhor, independente de você estar lá no campo sendo visto apenas por ovelhas, ou se você está no meio da realeza tocando o seu instrumento. Segunda questão que eu trago, irmão, o que é buscar a Deus de todo o coração? Davi passou por lutas também, como eu e você passamos. Samuel ainda, capítulo 17, nós vemos que nas lutas, meu irmão, Davi enxergava Deus. E Davi, em primeiro lugar, honrava o Senhor a despeito da dificuldade. 1 Samuel 17 é Davi aprendendo ou descobrindo que havia uma guerra do seu povo contra os filisteus. O pai manda que ele vá levar alimento para os seus irmãos. E é interessante, irmãos, que quando Davi ouve as afrontas, quando ele fica sabendo do que estava acontecendo, ele não vai se colocar olhando para Golias, mas ele traz uma pergunta mostrando que Golias não estava ali afrontando homens, mas afrontara Deus, o Senhor de todas as coisas. O versículo de número 26, 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Veja, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de quem? Do Deus vivo. Não era o meu povo, a minha família, mas são aqueles que pelejam pelo Senhor que ele está afrontando. Mais ainda, meu irmão, Davi dependia de Deus, porque quando chegou a hora de encarar Golias mesmo para a batalha, versículo 37, Davi se lembra do que era o favor de Deus sobre ele. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Quando chega no versículo de número 45, irmãos, veja o que acontece. Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nas suas lutas, meu irmão, Davi enxergava sempre como o nome do Senhor poderia ser exaltado naquela situação. Mais ainda, vamos avançar, capítulo 30 agora de 1 Samuel. Nesse momento, Davi está liderando um grupo, irmãos, de quase 600 homens. Acontece que Davi sai para uma das batalhas e quando volta, todas as mulheres do seu grupo haviam sido sequestradas. Primeira coisa que o povo faz: vamos dar uma coça em Davi, porque foi ele que nos meteu nessa roubada. Porém, versículo 8, 1 Samuel 38 diz que Davi, meu irmão, apesar
do choro, da luta, da dificuldade, Davi consultou o Senhor. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Davi vai perguntar: Senhor, essa situação tem a resposta que o Senhor quer? O que eu devo fazer, Senhor? Quantos de nós, irmãos, às vezes lutamos para conquistar alguma coisa, mas não entendemos qual é a vontade do Senhor para nós? E nesse capítulo, meu irmão, Deus responde para ele: vai que você vai vencer. E os versículos 18 a 20 mostram que de fato ele não só venceu, como saqueou e ainda fez mais do que pensava. É interessante, irmãos, que quando o nosso coração de fato busca o Senhor, Deus nos dá muito além daquilo que nós pedimos, pensamos, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Irmãos, o que é buscar a Deus de todo o coração? Davi também foi um homem que pecou. Davi também foi um homem que teve que levar bons puxões de orelha do Senhor. Eu e você às vezes entendemos, irmãos, que buscar ao Senhor é apenas aqueles momentos em que nós estamos orando, cantando, que nós estamos dentro da igreja. Mas mesmo quando nós estamos, irmãos, no pó, mesmo quando estamos com aquele sentido de derrota, entendemos que erramos, nós devemos ainda assim fazer como Davi. No seu pecado, 2 Samuel, capítulo 12, quando ele está com Natã, vamos caminhar? 2 Samuel, só andar umas páginas aí, capítulo 12. No seu pecado, aqui nesse capítulo com Batseba, quando foi confrontado por Natã, meu irmão, veja o que diz o versículo 13. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Davi reconhecia quando pecava, o seu instinto, o seu senso, a sua dignidade, meu irmão. Mesmo quando demorava, o Senhor sabia chegar até o coração daquele homem. Mais ainda, um pouco à frente, capítulo 24, mais uma vez, e aqui é interessante que usado por Deus, Davi peca levantando um censo em Israel. Ele não deveria fazer aquilo, mas faz. E mais uma vez, o Senhor o confronta. E é interessante, meu irmão, que Davi não foge de Deus. Muito pelo contrário. Um homem em situação de pecado que vai buscar o cuidado de Deus. Adão, quando pecou, fugiu. Judas, quando peca, se mata. Davi, quando confrontado com seu pecado. Vejamos o versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens, não caia eu. Davi teve escolha de 3 situações para que ele fosse punido. Ele preferiu que Deus o punisse, porque ele sabia que até a punição do Senhor, ela é didática, ela é pedagógica, ela nos trata, ela nos ensina, nos humilha, mas nos ergue de volta, porque o Senhor é cheio de graça e de misericórdia. Meu irmão, o que é buscar a Deus de todo o coração? Já vimos um pouco aqui, nas tarefas comuns, nas lutas, nos pecados. Mas é interessante, você pode continuar respondendo essa pergunta: o que é buscar a Deus de todo o coração? Quando você entende, meu irmão, que Davi, ele glorificava ao Senhor porque ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que vinha à sua mão, era fruto da bondade e da graça do Senhor. Avança um pouco mais na palavra. Primeiro livro das Crônicas agora, capítulo 29. Aqui Davi está levantando, meu irmão, ofertas para a construção da casa do Senhor. Ofertas para o reerguer de um templo que ele mesmo não ergueria. Não era obra dele, porque o Senhor já havia dito que ele não faria.
Mas é interessante que na hora, irmãos, que chega o momento em que o povo coloca-se diante de Deus, e o povo, irmão, ofertou com tanta grandeza, nesses versículos, 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10, Davi levanta sua voz e faz uma das orações mais lindas da palavra do Senhor. Mas no versículo 14, que é o que eu desejo trazer para o irmão aqui nessa hora, ele reconhece de fato, ele diz: quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos, Senhor. Nós tomamos e te devolvemos, das tuas mãos te damos. Quando nós ofertamos, colocamos os nossos dízimos no Senhor. Quando nós viemos ou nós entramos na presença do Senhor com o coração reconhecidamente grato, o Senhor é glorificado nas nossas vidas. Das tuas mãos, Senhor, eu recebo, para as tuas mãos eu levo de volta. E interessante, meu irmão, que há um outro versículo que é maravilhoso, que demonstra que Davi sabia que tudo vinha de Deus. Ele sabia, meu irmão, que era forte, que era valente, que tinha sempre uma boa situação, afinal de contas era rei. Mas é maravilhoso você ler um texto como o que nós vamos ler agora, Salmo 116. Vamos juntos? Salmo 116. Versículo 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou fazer diante de tanta bondade do Senhor? Meu irmão, aqui eu vejo que buscar a Deus de todo o coração é você saber que vem para a igreja não por só você, mas você vem para cá porque Deus é muito bom contigo, Deus é muito bom com a tua casa, e Deus também pode ser muito bom com cada pessoa que está perto de você e pode ouvir o testemunho do seu coração e da sua boca. É isso que ele vai dizer nos versículos 13 e 14. Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, e aí vem o 14, cumprirei os meus votos. Quando nós entramos para essa igreja, meu irmão, nós não assinamos um termo com o nosso sangue, nós não colocamos um documento cravado: se eu não vier todo domingo, pagarei multa de 20%. Se eu não vier a orar, se eu não estiver aqui, pode mandar a fatura para o meu cartão de crédito. Nós entramos nesse lugar e na igreja do Senhor apenas com a nossa palavra. Apenas, meu irmão, dizendo: eu serei fiel. E você não está numa igreja que o pastor vai ficar ligando para você: meu irmão, você está sumido, hein? Estou vendo aí, ó, seu dízimo não está aparecendo. Você não está numa igreja assim, irmão. Você está numa igreja que cultiva a maturidade para que você saiba que é compromisso seu com o Senhor de estar aqui cumprindo os votos que você fez no dia que subiu nesse altar. É interessante que às vezes uma pessoa diz assim: eu sumi, nenhum pastor me ligou. Nem vai. Porque se você é um crente fiel e maduro, você sabe que tem que estar diante de Deus. Você não é mais um bebê. Me lembro quando eu tinha meus 12 para 13 anos. Um dia cedo de manhã, minha mãe me acordou para vir à escola dominical. E ela falou assim: Jefinho, hoje é o último dia que eu te chamo para ir na igreja. Porque você já não é mais uma criança que eu pegava pela mão e levava. De hoje em diante, se você quiser ficar dormindo até mais tarde, é a responsabilidade sua. Se você quiser ficar em casa, é você que vai dar contas a Deus. Mas o que eu fiz foi te ensinar, agora é contigo. Eu não sei, irmãos, o que aconteceu depois, 15 minutos, 20 minutos depois, mas aquela palavra cravou na minha vida. Se sou eu que tenho que estar aqui, não é minha esposa que tem que me puxar, não são os meus filhos, não é o meu pastor, não é o cargo de pastor. Eu tenho que vir cumprir os votos que eu fiz ao Senhor
porque eu sei que Ele é tudo de bom na minha vida. Deus é quem me dá todas as coisas. Talvez você diga assim, não, eu penso diferente, mas o que o Salmo está dizendo, cumprirei os meus votos. A quem que está escrito aí, meu irmão? E o que está escrito na próxima frase? Eu vou cumprir aquilo que eu prometi para Deus, dentro da sua casa também. Por fim, meu irmão, vamos voltar para Jeremias 29. E vamos encerrar essa palavra. Eu quero só ler agora o texto de uma forma mais completa para você. O texto diz, meu irmão, que aquele povo estava lá na Babilônia cativo. Estamos num país que não é o nosso. Somos escravos de guerra. O lugar de adoração, que era o templo em Jerusalém, está distante de nós. Estamos aqui chorando porque queremos voltar para a nossa casa. Estamos sendo apertados e nós desejamos, de fato, queremos estar na presença de Deus, queremos ouvir o profeta do Senhor. O que fazer? Jeremias lhes escreve essa carta, meu irmão. E eu quero ler agora com você o que ele manda que aquele povo faça lá na Babilônia, a partir do versículo 5. Melhor, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E olhai por ela ao Senhor, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que o Senhor está dizendo para aquele povo, meu irmão? Em primeiro lugar, vocês estão numa terra estranha. Há um hino do nosso inário presbiteriano que diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, mas venho em serviço do meu rei. É a mensagem que ele me deu, provinda lá dos altos céus, que vocês se reconciliem com Deus. Meus irmãos, assim como aqueles israelitas, nós estamos numa terra que é estranha ao cristão. Os costumes são diferentes, as pessoas querem outras coisas que o povo de Deus desejaria. Mas o que Deus diz para aquele povo é o que Ele nos diz para nós. Irmãos, vivamos a vida, tenhamos filhos e filhas, trabalhemos com dignidade nesse lugar que o Senhor nos deu, façamos o nosso melhor. Se você é empregado ou se você é patrão, faça o seu melhor. Honre as pessoas como Davi honrou. Mais ainda, busquem o discernimento que vem do Senhor. O versículo 11 traz isso. Senhor, se eu estou nessa terra, o que eu devo fazer de melhor? Meu irmão, busque isso em oração a cada dia.
Busque o Senhor para você entender se você faz física, ou se você faz anatomia, ou se você vai simplesmente fazer um curso de 2º grau e pronto, ou se você não vai fazer nada e vai fazer uma outra coisa completamente diferente, mas tenha o discernimento do Senhor. Mais ainda, meu irmão, viva uma vida de oração e consagração ao Senhor, é o que diz o versículo 12. Nós não oramos apenas quando as coisas estão apertadas. Nós oramos em gratidão todos os dias e a gente não se cansa de dizer, se eu acordei hoje e eu estou vivo, vamos agradecer ao Senhor. E Davi sabia tocar e cantar isso na sua vida. Davi sabia tocar quando estava aflito, Senhor, por que estou sofrendo? Salmo 13. Mas sabia tocar também, Deus, o que eu vou te dar por tantos benefícios para comigo? Meu irmão, aí vem as consequências de ter um coração nas mãos do Senhor. O versículo 14 diz, você vai ter comunhão com Deus. Aquele povo, mesmo na Babilônia, experimentaria a presença de Deus. Às vezes você está com o casamento todo detonado, mas ali Deus ainda pode estar no meio dessa sua relação conflituosa e confortando o teu coração. Ele vai trazer todas as coisas de acordo com a sua vontade, mas você não perderá a comunhão, a bênção, o cuidado, a proximidade, a boa mão do Senhor sobre você. E mais ainda, no versículo 14 ainda desse texto, Deus vai resgatando as virtudes que Ele um dia precisou retirar por conta do nosso pecado. Às vezes você se vê, meu irmão, num grande conflito. Como buscar a Deus? Como realmente buscar ao Senhor de todo o coração? Fazendo obras, marcando no relógio e fazendo cada vez mais e mais. Às vezes dizendo, não, eu só preciso descansar e não fazer nada. Esse texto nos mostra, irmão, que uma vida de dependência ao Senhor, ela se reflete em todas as nossas relações com a família, com a sociedade, com o culto ao Senhor. Somos pessoas normais. Às vezes viemos para a igreja quase carregados, cansados, e às vezes viemos saltitando de júbilo, mas Deus está sempre conosco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração significa toda a sua vida, em tudo aquilo que você põe a mão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. Senhor, se nós fôssemos pegar esse texto nessa manhã, ler e reler, trabalhar outra vez, nós poderíamos aprender muito mais ainda. Mas, ó Deus, o que eu peço nessa hora é que o Senhor, pela Tua santa sabedoria, pela Tua infinita bondade e graça, que o Senhor aplique ao nosso coração, Deus, segundo a nossa necessidade, segundo a Tua vontade para cada um de nós, cada um na sua particularidade, Deus, possa aprender e ter na sua vida, Deus, esse versículo e esse texto guardados. Pai, que nós possamos olhar para a vida não só de Davi, mas de tantos outros que a Tua palavra nos traz. A vida de Moisés, a vida de Gideão, a vida, Deus, de Ruth, a vida, Senhor Deus, de Débora, a vida, Senhor Deus, de homens e mulheres que andaram na Tua presença. E que, ó Pai, mesmo com as suas limitações, foram consideradas pessoas que são os heróis da nossa fé. Ajuda-nos nessa manhã, ó Deus, a nos lembrar disso e a desenvolver um relacionamento cada vez mais sadio com o Senhor. E, ó Deus, sadio com a nossa sociedade também. Estamos, ó Deus, em época de eleições. Ajuda-nos a votar correto. Estamos, ó Deus, em época de fim de ano. Ajuda-nos a planejar um fim de ano correto. Estamos, ó Deus, em constantes momentos, ó Deus, de pagamento de contas, de conversas com a família, de estudos dos filhos. Enfim, Senhor, temos sempre algo a resolver. Quando surgem ainda, ó Deus, às vezes aquelas doenças, aquelas dificuldades, os ataques de Satanás, ajuda-nos a estar pronto para todas essas coisas. Eu peço isso em nome de Jesus e desde já te agradeço,
Te louvo e te bendigo. Amém, Senhor.